Bem, turma, agora nós vamos ver aqui como se faz a nomenclatura dos oxiácidos, que são os ácidos que possuem oxigênio. A nomenclatura de um oxiácido, ela pode ser, a regra, ela pode ser entendida de diferentes maneiras. Eu vou mostrar aqui uma forma que eu acho prática e que eu gosto, ok? Para aprender a nomenclatura dos oxiácidos, que tem um pouco mais de detalhes do que a nomenclatura dos hidrácidos, eu sugiro que você aprenda essa sequenciazinha de elementos aqui. Olha só. Nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre e fósforo, certo? Essa sequência de elementos você pode decorar da seguinte maneira. Não como bolo, claro, só pão. É possível que você já tenha visto essa frasezinha aqui, se você já estudou nomenclatura de ácidos, com o silício aqui no final. Só que não é um ácido muito comum, então vamos nos ater aqui, a princípio, aos básicos, beleza? Então, nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre e fósforo, não como bolo, claro, só pão. O que a gente quer com isso? Nós vamos montar aqui a estrutura dos principais ácidos. Se eles são ácidos, significa que todos eles possuem hidrogênios. Então, atenção às quantidades dos hidrogênios, ok? Então, este primeiro aqui tem um hidrogênio, o segundo tem 2, o terceiro tem 3. Aí volta a repetir. Um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Então, de novo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. São as quantidades de hidrogênios. Como nós estamos aprendendo a nomenclatura de oxiácidos, significa que todos eles possuem oxigênio. Agora, atenção às quantidades de oxigênios. 3, 3, 3, 3. E os dois últimos possuem 4 oxigênios. Aprendendo a montar esses ácidos aqui, você já tem uma vantagem muito grande, que é, você já sabe a nomenclatura dos principais ácidos. Por quê? Todos esses aqui têm a sua nomenclatura com o mesmo sufixo, que é o sufixo ico. Então, veja como fica a nomenclatura deles. Pensando no elemento central, este é o nitrogênio, portanto, este aqui é o ácido nítrico. O carbono aqui, portanto, o ácido carbônico. Este é o boro, logo ácido bórico. Aqui eu tenho o cloro, portanto, ácido clórico. Este é o enxofre, só que a gente usa o prefixo do latim dele, sulfur, portanto, ácido sulfúrico. O elemento fósforo, este aqui é o ácido fosfórico. Então, já sei aqui os principais ácidos. Só que existem outros oxiácidos baseados nestes elementos aqui, certo? A diferença é que esses outros ácidos podem ter diferentes quantidades de oxigênios. Então, por exemplo, vamos supor que apareça para você dar um nome aqui deste ácido, o HClO2, ou ainda deste ácido aqui, o H2SO3, ou quem sabe deste ácido aqui, o H3PO3. Quem sabe aparecer este ácido aqui, o HNO2. O que todos esses ácidos aqui têm em comum, certo? Comparando-os com os ácidos aqui dessa coluna, todos eles têm um oxigênio a menos, perceba. O ácido nítrico tem 3, esse aqui tem 2. O ácido clórico tem 3, aqui 2, 4, aqui 3, 4 e aqui 3. Então, esses ácidos aqui são os ácidos que possuem o quê? Um oxigênio a menos se comparados a esses ácidos de cá. Então, é isso que nós vamos colocar aqui. Olha só. Se eu tirar deixa eu ver, vou fazer de azul. Se eu tirar um átomo de oxigênio, aí a estrutura do ácido muda e também muda a sua nomenclatura. Eles não vão ter mais o sufixo ico, eles vão ter o sufixo oso, certo? Então vamos ver como é que fica a nomenclatura deles, levando em consideração o sufixo oso. Elemento nitrogênio, ele é o ácido nitroso. Este é o cloro, ácido cloroso. Ácido sulfuroso. Ácido fosforoso, ok? Há a possibilidade de você ter que dar um nome de um ácido que tem ainda um oxigênio a menos em relação a essa coluna aqui, certo? Por exemplo, pode aparecer esse ácido aqui, HClO, perdeu mais um oxigênio, tá vendo? Aí o que acontece é, ele vai manter o seu sufixo, porém ele vai ganhar um prefixo. Ele vai ganhar o prefixo hipo e vai manter o sufixo oso. Dessa maneira, o nome desse ácido fica ácido hipocloroso, correto? Então, não são muitos que costumam aparecer nessa coluna, esse aqui eu diria que é o principal. E ainda há a possibilidade de você ter que dar um nome de um ácido que, ao invés de ter oxigênios a menos, se comparados a esse, o ácido tenha oxigênio a mais. Então, vamos colocar aqui, ó,
Se o ácido tiver mais um oxigênio, e aí o único exemplo que pode aparecer é o ácido com cloro, certo? Então, o ácido com cloro nessa coluna tem 3 oxigênios. Se nós colocarmos mais um, ele se transforma no HClO4. O que vai acontecer? Ele vai manter o sufixo ico, porém ele vai ganhar um prefixo. Ele vai adotar o prefixo per, de muito, hiper, certo? Então, ele vai se tornar da seguinte maneira: per e o sufixo ico. Este aqui é o caso do ácido perclórico. Bem, turma, neste momento a gente acaba de aprender a nomenclatura dos principais oxiácidos. Então, a minha sugestão é que você reveja essa parte aqui do vídeo, certo? E vá escrevendo os nomes dos ácidos, porque esses são os ácidos que podem aparecer em quaisquer questões. Então, coloca lá todos eles, HNO3, H2SO3, H2CO3, H2... Coloca todos eles e coloca os nomes que nós vimos aqui de acordo com essas regras, e isso aqui vai te ajudar a resolver todas as questões de nomenclatura, correto? Bem, turma, então agora nós vamos aqui fazer alguns exercícios de sala, certo? Essa aqui no livro de vocês é a aula de número 30. Então a questão 1 diz: nas colunas a seguir, associe as fórmulas aos seus nomes. Para isso, eu sugiro que você já tenha feito no caderno uma correlação entre a estrutura e o nome dos ácidos, conforme nós vimos na parte teórica, certo? Vou pegar aqui a canetinha para a gente poder fazer isso aqui. Então, o H2S, ele é um hidrácido, ele não tem oxigênio, assim como todos os outros, beleza? Por esse motivo, todos aqui terminam com sufixo hídrico. Então, ele é o hidrácido com o enxofre, como nós vimos previamente, ele é o ácido sulfídrico. HCl, este é o cloro, portanto, que ácido ele é? Ácido clorídrico. Este aqui, ó, é o íon cianeto. Cn- é íon cianeto. O ácido formado por ele é o ácido cianídrico. HF é o elemento flúor, portanto, ácido fluorídrico. O HI, este elemento é o iodo, portanto, ácido iodídrico. E este aqui é o bromo, foi o que restou, ele é o ácido bromídrico. Para a questão seguinte, vamos avaliar o seguinte. A partir do ácido 2 até o último, todos possuem apenas um hidrogênio, com exceção do primeiro, então, que tem 2 hidrogênios. Essa aqui é mais uma maneira de se classificar os ácidos, de acordo com a quantidade de hidrogênios que eles possuem, certo? Os ácidos que possuem apenas um hidrogênio, que pode ser ionizado em meio aquoso, são chamados de monoácidos. Os ácidos que possuem 2 hidrogênios e que podem ser ionizados são chamados de diácidos. Os ácidos que possuem 3 hidrogênios, que possam ser ionizados em meio aquoso, são chamados de triácidos, ou por aí vai, ok? Então, a gente vai usar isso na resolução da próxima questão. Dos ácidos mencionados no exercício anterior, qual é um diácido, ou seja, aquele que possui 2 hidrogênios passíveis de serem ionizados? Equacione as suas ionizações parciais e totais em água. Muito bem, então o ácido do slide anterior que possuía 2 hidrogênios é o H2S, o ácido sulfídrico, certo? Como ele quer as ionizações parciais, nós vamos ter que levar em consideração a saída primeiro de um hidrogênio, depois do hidrogênio seguinte. Se nós tirarmos um hidrogênio aqui dessa estrutura, o que vai restar? Vai restar um hidrogênio ligado ao enxofre. Sempre que a gente tira um hidrogênio, o restante passa a ter uma carga negativa, certo? Então os produtos aqui são H+, e HS-. Como é que começa a segunda etapa da ionização? Essa aqui é a primeira ionização, a primeira etapa. A segunda ionização vai começar com este aqui, com o HS-, que ainda tem um hidrogênio e que vai perder esse hidrogênio agora, certo? Se nós tirarmos esse hidrogênio daqui, a gente vai ter o hidrogênio e o enxofre sozinho. A diferença é que, como este enxofre vai perder mais um hidrogênio, ele receberá mais uma carga negativa, tendo então 2 cargas negativas, formando o ânion S2-. Então essas aqui são as ionizações parciais, são as etapas da ionização do H2S. O que nós vamos fazer agora é montar a equação global. Para isso nós vimos que a gente tem que fazer o quê? Nós temos que cortar a estrutura que aparece no produto de uma das equações e que aparece no reagente da outra. Ou seja, a estrutura, neste caso o ânion, que foi formado na primeira e que é consumido na segunda, então a gente tem que cortar o HS-. Olha lá, cortou aqui. O que nós temos que fazer agora é repetir os produtos do lado dos produtos e os reagentes do lado dos reagentes. Então, começando aqui pelo reagente H2S, ele sobrou, a gente repete, certo? E do lado direito, o que sobrou? Um H+ na primeira reação, um H+ na segunda reação, 2H+.
E por último, restou o íon S2-, que aparece também lá nos produtos. Essa aqui é a chamada ionização total, foi o que ele pediu aqui, ó. A ionização total do H2S, beleza? Ou ainda a equação global da ionização do ácido sulfídrico. Bom, vamos agora a mais uma questão que fala sobre ionização. Equacione as ionizações dos ácidos fluorídrico e nítrico em água. Então, para isso, nós já teríamos que saber a estrutura deles, beleza? Bom, o ácido fluorídrico, como nós vimos previamente, é o HF. Ele não fala em ionizações parciais, nós vamos simplesmente fazer a ionização total desses ácidos. E este aqui possui apenas um hidrogênio, é muito fácil montar a sua ionização. Vai formar H+, e F-. O ácido nítrico, como nós já vimos previamente, tem também apenas um hidrogênio, então a ionização dele vai ser simples. A gente vai tirar daqui o hidrogênio, formando o H+, e o que resta terá uma carga negativa, que é o íon NO3-, chamado íon nitrato. Essas aí são as ionizações, ok? Bem, turma, façam os demais exercícios de sala e os outros exercícios que estarão descritos na tarefa dessa semana, beleza? Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.